Boa noite, irmãos. Cumprimentou a pessoa que está do seu lado já, para quem chegou atrasado. Boa noite, fala boa noite. Bom te ver aqui. Amém. Quantos são felizes nessa noite? Amém? Amém. Estamos muito felizes pela palavra que nós compartilhamos pela manhã. Eu sei que Deus tem muito mais para nós, é um momento de felicidade, de crescimento da igreja, onde nós vamos avançar ainda mais. Existe um propósito celestial para a vida de cada um nessa noite. Então eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai falar para você, o que Deus tem destinado aos seus filhos, e nós somos filhos. Amém? Então Deus tem algo extraordinário para você. Deus chama nós, comunidade Casarão, como uma igreja relevante, pastor. Uma igreja que veio para mudar a realidade dessa cidade e empregar a cultura do reino de Deus sobre a terra. Amém? Quantos acreditam nisso? Então dê um glória a Deus no seu lugar. Oh, minha avó está aí, minha tia, veio todo mundo, veio a família toda. Não tinha visto. Tudo bem, que bom ver vocês aqui. Amém? Então eu creio que Deus vai falar conosco sobre a cultura do reino, sobre coisas que Deus tem destinado, tem aberto o nosso coração. Amém? Muito feliz, minha esposa está aqui também, veio no culto de manhã. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, verso 13. Quando estavam pela manhã, acharam uma palavra muito boa, dê um glória a Deus. Que bom que vocês gostaram. Amém? Você que está com seu celular, abra. Você que está com a sua Bíblia, abra também, porque é importante, todos leem. Paulo César tem a Bíblia lá, esqueceu, né? Então abra sua Bíblia. Amém? Acompanhe comigo, irmãos, por gentileza. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, repita comigo, Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Próximo. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça rapidamente. Senhor, nós estamos felizes e alegres em estar na tua presença, e nós acreditamos na tua palavra, na carta viva de amor que é o teu evangelho. Obrigado por cada irmão que está aqui. Que o Senhor possa, Deus, abrir a nossa mente a entender o que o Senhor tem para destinar para a vida de cada irmão, e que nós possamos entender a cultura do seu reino que precisa ser pregada nesta igreja em todas as nações, em nome de Jesus. Amém? O que a Bíblia diz aqui, irmãos? Que Jesus estava passando por Cesareia de Filipe com os seus discípulos e pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Jesus rapidamente diz: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E tu és Pedro, e sobre esta rocha ou sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que é interessante, irmãos, é que a palavra igreja, ela é dita por Jesus a primeira vez quando ele fala que Pedro é a rocha e que sobre ela ele edificará a igreja. Se nós olharmos para os originais do grego, a palavra igreja quer dizer eclésia. Repita comigo, eclésia. Mais uma vez, eclésia. E o que representava a eclésia? A eclésia representa, traduzindo para o português, aquele que é chamado ou aquele que é convocado. E o que é interessante aqui é que Jesus sempre falava por parábolas. Jesus sempre falava com seus discípulos, fazendo interrogações e perguntas para cada um deles. Eu acredito que o intuito de Jesus maior é levar o povo a pensar na vida, a pensar em quem era, a pensar, a viver a sua singularidade. E
E o que é interessante é que Jesus pregava por parábolas e por interrogações. Mas quando Jesus fala para Pedro, que Pedro era a igreja, que traduzindo é a eclésia, os discípulos não questionam Jesus. E por que os discípulos não questionam Jesus? Porque a eclésia, ela já era vivida naqueles tempos, no tempo de Jesus. Na época, naquele mundo, irmãos, vocês vão entender no final. A eclésia representava o governo de Roma. O país e o mundo e os demais, a maioria dos territórios eram dominados por Roma. E o que isso dizia? Que Roma conquistava os seus territórios, mas o rei chamava a sua eclésia, que eram pessoas, para que pregassem a cultura do seu reino nos outros territórios. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a eclésia representava isso, aqueles que eram convocados, aqueles que eram chamados. E você é a eclésia de Deus. Amém? O que é interessante, irmãos, é que o rei chamava a eclésia porque o exército de Roma conquistava o território pela força. Mas o objetivo do rei ao chamar a eclésia, que sou eu e você, é conquistar as pessoas pelo coração. Porque tudo um dia que é conquistado pela força, uma hora se rebela. Então olha que inteligência é isso, de chamar a eclésia, as pessoas a pregarem uma cultura, para ganhar os outros pelo coração. E essas pessoas eram pessoas comuns, pessoas chamadas pelo rei. Eu quero te mostrar a importância de tudo isso, porque Jesus chega e fala, tu és a minha eclésia, e os discípulos não se perguntam por quê, porque no tempo de Roma, o rei daquele momento já tinha sua eclésia, então os discípulos estavam acostumados, existia uma necessidade real de pregar uma cultura, e era a cultura do reino de Deus, amém? Então eu quero que você entenda tudo isso, e a eclésia, ela não representava o prédio da igreja propriamente dito. A igreja não é isso aqui não, irmão. Se você vier aqui amanhã, isso aqui está vazio, isso aqui não representa nada. Isso aqui é só um lugar onde os santos cultuam a Deus. Isso aqui é só um lugar onde nós vemos para dar louvores, para cantar ao Senhor, para estar aqui em intimidade e integridade a Deus. Mas a eclésia, ela não representa Rua Jean Leutô. A eclésia representa você. Então eu queria que você levantasse sua mão e dissesse, eu sou a eclésia de Cristo. Amém? O objetivo principal era isso, não era só o prédio, a igreja não é isso aqui não. A igreja, nós cansamos de dizer, a igreja é você. Aonde você está, existe a eclésia, existe alguém que é representante de Cristo na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E Jesus vendo aquilo, pregando, seus discípulos não se questionam, não perguntam, entendem o que é a eclésia, porque acima de tudo isso, o Senhor tinha um propósito de estabelecer a cultura, e dentro de estabelecer a cultura, existem alguns pontos, que Deus colocou, que Jesus colocou, para que eu e você vivêssemos no dia de hoje, e o primeiro dele, é que a eclésia, ele tinha o primeiro princípio, que é um princípio de legislar, repita comigo, legislar, mais uma vez, legislar. E o que é legislar? Legislar é fazer leis, legislar é instituir decretos, legislar é você colocar algo para que seja cumprido. Hoje nós vivemos num mundo onde é cercado de leis e obrigações, se você não correspondê-las, você é penalizado. Então, o objetivo de Deus era estabelecer o decreto, que eram as leis do rei. E o que acontece? Nós lemos aqui no começo, que Jesus estava passando por ali em Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe, a história diz que como o governo ele era instituído e os territórios eles eram tomados por Roma, o rei instituía ali estátuas para dizer que o reino era de Roma. Então, quando Jesus passa em Cesareia de Filipe, tem um rei ali centralizado como uma estátua e os seus ministros em volta. Então o rei se reunia com os seus ministros para quê? Para falar o que ele tinha colocado, estabelecido de leis, para que os seus ministros levassem essas leis para os demais territórios conquistados, amém? Então o objetivo era esse, legislar, instituir os decretos do rei, e isso era feito como? Com o rei, junto com seus ministros, falando qual eram as vontades do teu governo, o que precisava ser estabelecido. Então, dentro de legislar, trazendo para o propósito, para o princípio de Jesus, nós estamos debaixo de um decreto celestial.
nós estamos debaixo de um decreto instituído por Deus. Em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É muito bonito, irmãos, essa palavra da graça, de liberdade, de que Deus veio do favor imerecido. Mas existe uma lei, um decreto celestial que nós devemos cumprir. Não é facultativo. Quando Deus nos chama e você conhece o Senhor, é o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E quando eu falo de todo mundo, não é você sair aqui para as nações. O id é quando você desce a escada e tem alguém ali precisando de um abraço, de uma oração, para ouvir de Jesus. Nós estamos debaixo de um decreto, e esse decreto está em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Então Jesus, ao instituir isso, institui os seus decretos. E o seu decreto, dentro do princípio da eclésia, estava ligado em legislar, estabelecer o decreto celestial. Nós estamos debaixo de um decreto. E o decreto é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém? E dentro de legislar, existe o segundo ponto, que para a eclésia, o que ela era chamada, a eclésia sou eu e você. E o rei instituía a eclésia com o intuito de dominar. Nós nos reunimos aqui, culto após culto, ouvimos palavras, vamos às células, entendemos o que Deus tem. Por quê? Quando o rei de Roma tomava os territórios, o objetivo era dominar, era estabelecer o reino lá. Então quando você vem no culto, meu irmão, quando você vem no culto, você que está aí atrás, Deus tem dado estratégias para nós dominarmos essa cidade. E quando o rei falava ali com seus ministros, com o objetivo de dominar, é para que o reino fosse tomado, é para que o reino fosse dominado e instituído o poder do Senhor e as leis do Senhor sobre aquele lugar. O que é interessante é que quando Jesus está com seus discípulos e fala: bem-aventurado és tu, e depois fala Pedro, e ele diz: e eu te darei as chaves dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O objetivo de Deus para a comunidade Casarão, para a igreja do Senhor em Rio Grande da Serra, é o domínio dessa cidade. Quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e ainda mais, que eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, é porque o domínio de Deus está sobre nós. Nós estamos aqui para instituir o domínio de Deus sobre essa igreja. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos mudando de prédio à toa. Nós vamos dominar essa cidade. Mas como a eclésia do Senhor, Jesus já pagou isso por um alto preço, seja pela força, seja pelo amor, seja pelo que for. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas pelo coração. Meu irmão, estenda suas mãos assim. Existe uma chave de Deus aí. Então diga assim comigo: eu acredito que a chave dos céus estão sobre as minhas mãos, e tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que eu desligar na terra será desligado nos céus. Amém? Meu irmão, existe uma chave de Deus nas suas mãos. Jesus instituiu o domínio sobre as pessoas, para que a eclésia, para que a cultura do reino de Deus fosse estabelecida sobre nós. Então, quando você estiver em algum lugar, você tem o domínio sobre aquilo, porque nós somos participantes de um reino celestial. Nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos a algo que é melhor e que é maior. Jesus chama a igreja para dominar, quando ele diz: tu és Pedro, e sobre tu, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, é porque as chaves dos céus estão sobre nós. Nós temos toda a autoridade, e o projeto de Deus genuíno para o Rio Grande da Serra é dominar, pastor. Nós estamos mudando com estratégia, olhou muito salão, né? Anos olhando salão, mas isso foi estratégia colocada de Deus, para nós procurarmos, porque Ele tinha o melhor. Agora é a hora de ir. Então nós vamos desfrutar do melhor, porque a chave do céu está sobre nós. Amém? Terceiro ponto, o propósito da eclésia, repita comigo, era influenciar. Diga comigo, influenciar. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro de tudo isso, nós precisamos entender o que significa uma cultura. No país como o Brasil, dessa miscigenação cultural, se você olhar aqui, para a cara de cada um, eu estou olhando aqui, todo mundo é diferente, todo mundo tem uma fisionomia diferente. Você vai falar para mim: Rangel, é verdade, mas vai para o Japão, vai para a China, é ou não é, pai? Vai para outros lugares. O nosso país,
culturalmente ele é miscigenado. Nós temos diversas culturas. Se eu olhar para você, você é diferente do irmão. Agora você vai para o Japão, para a Coreia, para a China, não, porque existe uma cultura, um sangue real deles que não foi misturado. Nós temos aqui uma multiplicação de sangue misturado, é uma miscigenação cultural. Então o que nós temos que entender? Que ninguém aqui é igual. Agora se você for para o Japão, para a China, você vai olhar, todo mundo é igual. O que eu quero dizer para isso, meus irmãos? Que por mais que no Brasil seja todo mundo diferente, que por mais que nós olhamos e cada um tem a sua personalidade, a sua fisionomia, quando nós somos de um outro país e não pertencemos a essa cultura, fisicamente eu posso até me parecer com você, mas os meus atos e no meu falar diz que eu não sou pertencente àquele reino. O que eu quero te dizer é isso, que por mais que eu se pareça com o mundo, quando eu falo, quando eu vou agir, quando eu vou falar, as pessoas entendem que eu não pertenço aqui. É a mesma coisa quando vem um estrangeiro, se ele começar a falar, você vê que ele não é do Brasil. Por quê, irmãos? Porque ele não pertence a essa cultura, ele não pertence ao que está empregado aqui. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então o objetivo de Deus e do Senhor ao instituir a rocha que é Pedro, a eclésia que somos nós, era de influenciar, era de nós estarmos conectados e ligados em todos os ramos da sociedade. E o que o rei fazia em Roma quando ele conquistava o território? Ele chamava cerca de 300 pessoas, e é o que nós temos hoje aqui na igreja. Olha como isso é de Deus. Ele chamava cerca de 300 pessoas comuns entre eu e você, para que entrassem em cada meio e cada ramo da sociedade, e que entrassem com o objetivo principal, que era de influenciar. Por isso que eu digo, será que isso tem algo a ver com a realidade de Rio Grande da Serra hoje? Nós somos cerca de 300, pastor, pouco mais, e olha o que Deus destinou para nossas mãos. Nós somos essa eclésia, chamada por Deus, para influenciar, para estar em todos os ramos da sociedade, seja no meio judiciário, seja no meio político, seja no meio das finanças, seja no meio dos investimentos, seja no meio industrial. Então o que nós temos que entender? Nós estamos colocados em todos os pontos, como um ponto de influência, para ganhar aquele reino ou aquele território para Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, nós estamos aqui para algo melhor, para algo maior. E a igreja primitiva, ela não tinha um templo, um prédio como esse, mas a igreja primitiva tinha uma eclésia muito leal ao seu rei. A igreja primitiva tinha uma eclésia, um grupo de pessoas que eram muito leais aos decretos, ao princípio do domínio e ao princípio da influência que o reino deveria ser estabelecido. O que eu quero te dizer? Você não está aonde você está por acaso. Você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você não trabalha no trabalho que você trabalha por acaso. Você não está na célula que você está por acaso. Você está com o princípio desses 300 que foi chamado para influenciar e estabelecer a cultura do reino sobre esses lugares. Então o que eu quero aqui é abrir seus olhos. Nós não vivemos uma vida do acaso, nós vivemos uma vida certa do que Deus nos chamou. Às vezes você está andando se perguntando, o que eu quero abrir seus olhos é para isso. Você nasceu para influenciar, você nasceu para mudar a geração, você nasceu para mudar a história. Nós precisamos influenciar, nós precisamos estar em todos os meios da sociedade. E quando Jesus estabeleceu isso, que a eclésia influenciava, o seu rei enviava os seus agentes secretos, que é o primeiro ponto que está dentro da influência. Os seus agentes secretos. Por que isso, irmãos? Porque os seus agentes secretos, ele agem de forma de harmonia, como estão funcionando naquele lugar. Ele não aparece. E qual que era o objetivo do rei? Era enviar os seus agentes secretos para propagar as boas novas, que era para pegar informações daquele território e levar para o seu rei, para pegar informações daquele território e dizer o que está acontecendo. E agente secreto está ligado ao propósito de Deus. Você é um agente secreto onde você está. Será que você pode dizer isso? Eu sou um agente secreto de Deus. Meu irmão, você é um agente secreto do Senhor. Você não é qualquer um, você não está aqui por acaso. Você está aqui para algo maior.
e Deus nos chamou para algo melhor e maior e poderoso. Então quando Jesus diz: e sobre esta rocha estabelecerei a minha eclésia, que é a minha igreja, é porque existia a real necessidade de pregar uma cultura diferente. E o que é interessante, irmãos, é que culturalmente nós somos influenciados pelo local em que nós vivemos. Se você no seu trabalho começa a andar com pessoas que não acreditam em Deus, que são descrentes, que não têm os princípios e não estão firmados no propósito da igreja, da eclésia, daqui a pouco você está falando palavrão igual eles, daqui a pouco você está mentindo igual eles, daqui a pouco você está bebendo igual eles, daqui a pouco você está adulterando igual eles. Sabe por quê? Aquilo é uma cultura daquele lugar. Então, por mais que eu pense algo, se eu não estiver estabelecido nas verdades de Cristo sobre mim, diretamente eu sou influenciado de forma positiva ou de forma negativa por uma cultura. Depois que eu conheci ao Senhor, eu mudei os meus hábitos e as minhas amizades, não porque elas eram ruins, mas porque aquilo não condizia com o que o reino de Deus tinha para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Então o que acontece? Culturalmente nós somos influenciados se nós não estamos estabelecidos na rocha que é Cristo. Daqui a pouco você está falando palavrão, daqui a pouco você está fazendo tudo o que o mundo faz. É igual na escola, eu já digo aqui para os nossos jovens, o pessoal da bagunça, sempre o pessoal da bagunça, todo mundo faz isso. Por quê? Você é influenciado culturalmente, e por mais que você esteja naquele lugar e que você não goste daquilo que os outros fazem, mais cedo ou mais tarde você vai estar fazendo. Porque culturalmente você é influenciado por aquilo. Então Jesus institui a eclésia para isso, irmãos, porque a eclésia ela era fiel às vontades do seu rei, e porque a eclésia foi chamada para influenciar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, instituir os decretos, chamar o povo e falar do amor de Deus, e acima de tudo, estar como agentes secretos em todos os ramos da sociedade. Como eu te disse, no ramo industrial, você que trabalha em firma, você não está aí por acaso. Nós estamos ali, recebemos uma palavra sobre as irmãs, da necessidade de estudar. Quem tem vontade de ser pedagoga, né, pastora? As nossas crianças estão clamando por algo. Você que pensa em estudar, em se dedicar a algo, participe disso, para que você influencie em todos os ramos. A igreja parou de influenciar, de pregar cultura. Qual é a cultura do brasileiro? Dar um jeitinho para tudo, fazer tudo enganoso. Por quê? Isso é cultural. É caráter sim, mas é a cultura de um povo pecador, que erra, que mente. Então isso trata-se de cultura, por isso eu quero abrir a sua mente. E cultura fala de algo intelectual. Nós crescemos em cultura quando nós lemos, quando nós entendemos o que o rei escreve sobre nós. Cultura não é puramente você pregar uma cultura e ter experiências com o rei, é você saber o que ele diz sobre você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus chama a igreja para influenciar. Como nós dizemos que nós estamos aqui para influenciar, não é de bobeira não é da boca para fora. E dentro da influência, o rei enviava ali também os seus agentes como funções neutralizadoras. Repita comigo, meu intuito e o meu objetivo, acima de tudo, é neutralizar as ações de Satanás sobre essa terra. Então, dentro da influência, aqueles agentes participantes da eclésia que somos nós, eles eram chamados como agentes neutralizadores. Porque assim como eu disse no início, o rei instituía decretos, e o mundo e os outros reinos que eram tomados à força, eles não tinham a cultura do reino que conquistava o território, amém? Então o que o rei fazia? Quando ele estabelecia os seus decretos, aquele povo na maioria das vezes se rebelava, mas o rei já tinha enviado os seus agentes secretos, e o rei envia nós como agentes secretos e acima de tudo neutralizadores. O que eu quero te dizer, meu irmão? Que pode estar tudo difícil na sua casa, pode estar tudo difícil no seu trabalho, pode estar tudo difícil no seu emocional ou no seu pessoal, mas você que
tem a chave dos céus, está sobre essa terra para ser um agente neutralizador das ações de Satanás sobre Rio Grande da Serra, sobre a sua família, sobre a sua casa. Então nós estamos aqui como agentes neutralizadores das setas de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a eclésia é você, a igreja é você. Então o que você tem que entender é isso: as portas do inferno não prevalecem, porque o domínio do reino está sobre mim, o domínio do reino de Deus está sobre nós, e essa função nossa é de neutralizar. Às vezes você está vendo que está tudo errado na sua casa, está tudo errado no seu trabalho, porque você não tem a revelação e o entendimento da cultura de Deus. Porque, meu irmão, aonde você chega é abençoado, aonde você chega a transformação, aonde você chega o reino de Deus está ali, aonde você chega o céu está lá. Quando Deus diz, criemos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, isso quer dizer diretamente que você foi criado porque você não é dessa terra, você foi criado porque você pertence a um reino. Nós temos que ter um entendimento disso. Isso aqui vai passar. Quando eu disse que Jesus pregava por parábolas, é porque queria levar o povo a pensar. O povo vive muito como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, meu irmão, pense, você foi chamado para algo maior. E o princípio da eclésia é isso, é influenciar, é ser um agente neutralizador. A Bíblia diz em Mateus 5 que vós sois o sal da terra, e o sal tem o poder de neutralizar. Jesus, quando estava com seus discípulos e pregando, anunciando as boas novas, a vinda do reino, as pessoas às vezes sentiam vontade de fazer as suas necessidades, e muitas vezes não tinha lugar, e por não ter lugar eles faziam um buraco no chão, faziam sua necessidade, tampavam e cobriam aquele lugar com sal. Por que isso? Porque o sal era um agente neutralizador, por isso que tanto judeus como israelitas dificilmente ficavam doentes. Então quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, é porque nós temos a força para influenciar e neutralizar. Quantos podem dar uma glória a Deus? Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, pastor? Então esse é o objetivo, ser um agente neutralizador. Mas você olha para você, eu sou qualquer um. Você não é qualquer um, você é alguém de Deus. Repita comigo: eu sou um agente de Deus. Repita comigo: eu sou a eclésia de Cristo. Amém, meu irmão? Eu tenho que falar a verdade sobre você, que às vezes você conhece, mas você não as pratica. E o problema é que quando nós vivemos uma vida sem querer estabelecer o domínio, as leis de Deus e a influência, não sendo sal da terra e neutralizando as ações de Satanás, o que acontece? Nós vivemos uma vida fisiológica. E o que é uma vida fisiológica? Por mais que o projeto de Deus seja a família, por mais que o projeto de Deus seja você trabalhar, você ter sua casa, você ter o seu carro, olha para a pessoa que está do seu lado, fala: e o que mais? Sabe por quê? Presta atenção aqui. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Ter filho, ter carro, ter casa, ter família. Eu te pergunto, e daqui para frente? Nós devemos tirar a nossa mentalidade medíocre de pensar que a vida é só nessa terra. Quando Deus nos faz é porque nós já pertencíamos ao céu. Então, irmãos, isso aqui vai passar. E se nós não vivemos o propósito da igreja, da eclésia, de pregar uma cultura, nós vivemos uma vida fisiológica. No final você teve sua casa, você teve seu carro, você foi uma boa pessoa. E o que mais? E o que mais? Nós somos pessoas inteligentes. Jesus nos chama para pensar e para raciocinar, para ter uma ideia, para que mundo é esse? O que eu estou vivendo aqui? Não é só ter filho, casa, carro e prosperar e trabalhar. Não, existe algo ainda maior. O que é esse algo maior? É o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós confundimos o que é salvação e o que é o reino de Deus. A salvação é um dom gratuito que Deus destinou a nós por intermédio do teu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho. Então a salvação é pela graça, é favor imerecido. Eu e você não merecia ser salvo. Você não merece nada, eu não mereço nada.
Todo mundo que está aqui não merece nada, isso é dom gratuito de Deus. Aceita Jesus que você é salvo. Diferente de reino, reino fala de galardão, fala de trabalho, repita comigo, trabalho. O reino de Deus fala de trabalho, de galardão. A Bíblia diz em Mateus 11:12, que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. O que eu quero dizer para você? Que às vezes você está aqui faz 100, 300 anos na igreja, e um jovem ou um adolescente de 14, 15 anos, viveu mais sobre o reino do que você. Às vezes você está aqui e vai morrer com 70 anos, você só foi salvo. E o objetivo de Deus é que nós reinemos com Ele. E o que eu quero te dizer disso? É que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, ora, o que planta e o que semeia são um. Todavia, Deus dará o seu galardão conforme o seu trabalho. Então você ser salvo fala de céu, amém, pastor? É uma coisa. E o reino fala de trabalho, de você servir ao reino. Por que eu estou aqui para falar de trabalho, da diferença de salvação e do reino de Deus agora? Porque glória a Deus, eu estou aqui para te inspirar. Você que abre a sua casa, você que quer colocar uma célula lá, você que lidera uma célula, você que pensa em liderar. Irmãos, Deus nos chamou para algo melhor. Ser salvo já passou, ser salvo você já foi. É chegado o reino de Deus. Nós temos que instituir o reino de Deus sobre essa terra. Céus e terras passarão, isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar um dia. O que nós temos que entender é que existe algo muito maior. Às vezes você está vindo na igreja faz 300 anos, você só está sendo salvo, e Deus dará o seu galardão para cada um segundo o seu trabalho. Não é segundo o seu aceite de espírito e simplesmente ser salvo, é segundo o seu trabalho. O propósito de Cristo para a igreja é que nós instituímos o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Quantos podem dar um amém? Então você tem que entender tudo isso, porque senão sua vida vai passar e você passou batido aqui na terra. Às vezes está achando que você sabe de tudo, você passou batido. Sabe aquele negócio, passou que eu nem vi? É você. Às vezes você está aqui, você está passando batido, batidaço, ninguém não está nem vendo, porque você vem, senta, ora, adora e vai embora, você está sendo salvo. Mas o projeto de Deus é o reino, é a cultura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito interessante, isso tem que abrir seus olhos de uma vez por todas. Quando eu saio de casa, às vezes eu estou cansado, eu lembro dessa palavra, amém. O reino é tomado à força, o reino é tomado a trabalho, o reino é tomado a esforço. Desde os tempos de João Batista até hoje, isso é galardão. Quantos aqui querem reinar com o Senhor? Você foi chamado para isso, senão você passou batidão. Olha para a pessoa que está do seu lado, você não pode passar batido nessa terra, amém? Nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a essa igreja pura e simplesmente. Nós somos os 300 chamados pelo Rei para influenciar, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dê uma glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que é interessante de tudo isso é que existe algo maior sempre, existe algo melhor sempre. Acredito que nós olhamos todos os salões, mas Deus tinha o melhor. Então Deus sempre tem o melhor para nós. Jesus institui o reino. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, todos, no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, verso 37. Amém, Thomas? Acompanhe você na sua Bíblia ou acompanhe você no seu celular aí. Diz assim, Lucas 19, 37, passando rápido, tá?
E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Repita comigo: maravilhas. Próximo. Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo, disse-lhe eles: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, fez o quê? Chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo do quê? Da tua visitação. O que isso nos mostra? Jesus estava na sua entrada triunfal em Jerusalém, chegando ali no Monte das Oliveiras. Pense, irmãos, comigo agora, você no seu lugar. As pessoas faziam festa para Jesus. Algumas versões dizendo hosana nas alturas, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e paz na terra. Fazendo festas, adorando ao Rei, na sua entrada triunfal em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Chora. É a mesma coisa. Pensa, eu fazer uma festa para você, todo mundo feliz, você vai e chora. Você chora com tristeza, você chora com amargura. Estranho ou não? Fazermos uma festa, recebemos, pastor Douglas, você vai e chora de tristeza, pastor. Perplexo, estranho e duvidoso ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Então Jesus está entrando, olha que estranho isso, Jesus vai e chora. Que coisa estranha. Mas o que Jesus vem para fazer na terra? Não vem pura e simplesmente para salvar o mundo. Isso é redundante, mas ele veio para estabelecer o reino. Por quê? Porque Jesus fala no final do versículo: vocês não conheceram o tempo da tua visitação. Jesus veio, salvou o mundo, fez sinais e maravilhas, que era pelo que o povo estava clamando. Mas sabe o que é interessante disso? Aqueles que falavam: bendito seja o Rei em nome do Senhor, paz no céu e paz na terra, mais tarde iriam dizer: crucifica. Aqueles que diziam paz no céu e paz na terra, mais tarde iriam dizer: condena, crucifica. E eu te pergunto, quantas vezes nós não temos condenado a Deus? Já vimos maravilhas, já vimos o que Deus fez de bom, e na maioria das vezes falamos: crucifica. Meus irmãos, o meu maior temor é quando eu encontrar com o Senhor dizer para mim assim: Angel, você não conheceu o tempo que eu te visitei. Você não conheceu o tempo que eu estava aqui para estabelecer o meu reino. Às vezes você é adolescente, você é jovem, você está aqui 100 anos. O que nós temos que entender acima de tudo? Que nós temos que conhecer o tempo da visitação. Jesus não veio pura e simplesmente para salvar o mundo, Jesus veio para estabelecer o reino. A Bíblia diz que não existe homem nascido de mulher que seja maior que João Batista. E João Batista, quando veio anunciar o Evangelho, ele diz: arrependei-vos. Ele não disse porque é chegado o Filho do Homem que veio salvar o mundo. Ele não diz porque é chegado Jesus Cristo sobre a terra. Ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino. Irmãos, a salvação já chegou, é hora de estabelecer o reino. O nosso problema é que nós somos seres celestiais, e nós temos como uma nossa natureza pessoal falar sobre a terra para o céu. Mas o nosso propósito como igreja não é falar da terra para o céu, porque isso Deus já sabe. O nosso propósito como igreja é anunciar o reino para a terra. Quantos podem dar glória a Deus? O nosso projeto de Deus para a nossa vida não é anunciar. O problema é que nós vamos orar para Deus: Senhor, a terra está assim, está muito ruim, todo mundo se matando. Deus fala para você: o propósito, você não é daqui, é você anunciar o reino para eles que estão aí embaixo.
O propósito de Cristo é nós anunciarmos o reino, as boas novas. Nós temos que conhecer o tempo da nossa visitação. E o tempo da visitação é estabelecer o reino. Jesus chora porque eles não conheceram. Porque quem dava hosana nas alturas e cantava, mais tarde falava crucifica. Você foi chamado para estabelecer essa cultura. Queria que a banda subisse. E quando eu falo de cultura, eu falo de algo ainda melhor e maior. Irmãos, nós temos que entender que Deus preparou algo que vai além dos nossos olhos e além do que os nossos pés podem tocar. Nós temos que entender que pelos olhos da fé nós podemos alcançar todas as coisas. Nós temos que entender que Jesus veio para estabelecer uma cultura, para dominar, para influenciar, para legislar. Você não foi chamado por acaso, você não está com a sua família por acaso, você não está no seu ramo por acaso. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Nós já estamos mudando a realidade de famílias, de casas, de vidas que estavam acabadas. Por quê? Nós somos chamados para algo maior. Saia do comodismo, saia do natural. Pregue e estabeleça a cultura. Eu queria que você se levantasse. Irmãos, o desejo do meu coração é que nós venhamos a entender essa palavra. Quantos entendem que essa palavra é de Deus para a sua vida? Essa palavra, ela vem como provisão e acima de tudo, como algo que vai transbordar sobre nós. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos, presta atenção aqui, e os seus discípulos, Jesus nos ensina a orar. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, venha a nós o teu reino. Como devemos orar, irmãos? É falando das coisas do reino para a terra. Venha a nós o teu reino. Senhor, venha a nós a tua prosperidade. Venha a nós a transformação da minha família. Senhor, venha a nós a transformação, a libertação da minha casa. Senhor, venha a nós a libertação do meu marido. Senhor, venha a nós a libertação do teu filho. É do reino para a terra, não é da terra para o reino.